Olá, muito boa tarde. Desde já quero agradecer à Fly o convite e agradecer-vos também a vocês que estão todos aqui presentes para assistir ao nosso webcast. Eu sou o João Lima, Bruno Teixeira. Bruno Teixeira, e estamos aqui para vos falar sobre o grande tema de User Experience e Developer Experience, ou seja, eu sou o I e o X Designer na Kaitsu e estou neste momento a dar formação também sobre a área e sobre o tema. Por isso, trouxe-vos também aqui o Bruno Teixeira para nos falar acerca da sua experiência como developer e contribuir com todos os detalhes técnicos a nível de User Experience também. Portanto, iniciando então a nossa apresentação, queremos agradecer-vos mais uma vez por estarem aqui todos presentes e demonstrar-vos inicialmente de uma forma muito sucinta o que é o User Interface e o User Experience, ou seja, nós estamos aqui numa fase muito inicial ainda, em que estamos a abordar alguns conceitos muito primordiais, um dos quais User Interface e User Experience. Portanto, eu costumo fazer uma grande metáfora que me permite considerar aqui a ponte Dom Luís do Porto, no qual a User Interface é a sua estrutura, os seus parafusos, as suas vigas e os seus rebites, e User Experience é nada mais, nada menos do que o sentimento de atravessar e de sentir a brisa na face quando nós estamos a atravessar e sentimos aquele vento na cara. É também o ligeiro estremecer quando passa o metro, o vento incerto, a sensação de estar a meio da ponte e tenho tanto para um lado, tanto para o outro. Ou seja, tudo isto que eu estou a falar, o User Experience é nada mais, nada menos do que o sentimento, a experiência de passar a ponte Dom Luís do Porto. Enquanto que o User Interface, como vocês conseguem perceber, é tudo o que é a nível estético, é tudo o que é quase palpável, digamos assim. Claro que não é palpável, mas é claro aquilo tudo que nós conseguimos identificar como aspecto quase físico, entre aspas. Outro conceito muito primordial e muito essencial para nós percebermos todo este dinamismo a nível de User Interface e User Experience é nada mais nada menos do que os conteúdos, User Interface e User Experience. Ou seja, User Interface e User Experience não são nada, não são parâmetros que consigam colocar um projeto, um produto digital online, se não houver conteúdos que valham a pena e que sejam, de facto, muito essenciais para a comunicação do produto digital por parte de uma marca ou por parte de uma empresa. Por isso, conseguimos fazer aqui quase uma metáfora de que o User Interface é o nosso prato, ou seja, fazendo aqui uma outra metáfora que nos consiga conciliar aqui o momento. Os conteúdos é nada mais do que o nosso próprio alimento, que também tem que ser um bom alimento para se conseguir fazer um bom prato de refeição. E depois de termos o nosso prato bonito, branco, estético, vamos dotar a nossa alimentação, a nossa comida, e depois a comida, a refeição que nós vamos ter, só consegue chegar ao seu êxtase total se nós o fizermos num conceito social e num contexto social que reforça aqui a qualidade da refeição, os risos, os sorrisos, as conversas, as partilhas de alimento, de sabor, de experiências, e tudo isto vai caracterizar o nosso User Experience, que é muito essencial para que haja uma boa harmonia da nossa experiência de utilização, quer seja num produto digital, quer seja a nível de analógico, não é? Exatamente. A nível analógico. Por isso, e reforçando agora User Interface. User Interface são botões, os conteúdos, as imagens, os vetores, os menus, gradientes, texturas, cores, formas, formulários, sombras, tipografia, fotografias, efeitos gráficos que nós queiramos observar como drop shadows, etc. Ou seja, todos estes elementos gráficos, todos estes elementos identificáveis a nível visual são correspondentes à User Interface. Enquanto que o User Experience pode ser caracterizado não só como a experiência de utilizar um produto digital, mas também com uma quantidade de metodologias que nos permite chegar a esta experiência e chegar a esta boa usabilidade do utilizador ao longo do seu percurso num website ou num produto digital, seja ele qual for a plataforma. Por isso, dentro do User Experience temos muitas metodologias, todas elas contribuem para um bom projeto a nível de experiência e para uma boa usabilidade do produto digital. E vou identificar aqui algumas como personas, user stories, consumer journey, focus group, heurísticas de Nielsen, que nos permite avaliar, não só criar um produto digital dependente de 10
regras essenciais do Nielsen, mas também avaliar um produto já existente e que precisa de uma revisão ou que precisa de uma inovação, e nós podemos pegar nestas 10 heurísticas e reforçar e avaliar através de um relatório muito extenso e muito concreto a nível de cotações, qual é o grau de gravidade dos erros, qual é o grau de inovação que é necessária, quer a nível de interface, quer a nível de usabilidade. Temos o blueprint, os wireframes, a usabilidade, a arquitetura de informação que nos permite fazer muito por uma boa experiência, ou seja, permite-nos perceber primeiro, ou seja, é o ato de pensar antes de começar a desenhar, não é? E isso é muito importante, porque nós não conseguimos criar um bom produto digital se não tivermos noção dos caminhos que vão poder existir. Todos os edge cases. Exatamente. A análise de concorrência, que é muito importante numa fase inicial, contudo também recomendada de fazer cerca de 6 em 6 meses, ano em ano, só para perceber quais são as oportunidades comerciais e digitais que nós temos de avançar face ao nosso cliente ou concorrente. Inquéritos, emoção, que é muito importante nos detalhes finais, dar aquele aspecto muito importante de emoção, e nós trazemos para vocês verem aqui alguns pontos essenciais sobre estas pequenas micro-interações que dão muita experiência à emoção do utilizador. As affordances, que nunca podemos descartar, e a psicologia, ou seja, a grande psicologia, que por pouco e por muito está sempre muito envolvida em tudo o que é usabilidade, em tudo o que é user experience, no fundo. Por isso, e resumindo aqui este grande período inicial, user experience permite procurar a essência do problema para mais tarde focar numa solução em concreto, fidelizar os utilizadores com base na confiança, na lealdade da experiência positiva, ou seja, se um utilizador tiver uma má experiência, é muito improvável que volte lá, a não ser que seja por necessidade. Ou seja, como um home banking, em que eu detesto o meu home banking, mas não posso mudar porque aquele é o meu banco, a não ser que mude de banco, e que em alguns casos extremos é motivo para isso hoje em dia. E por isso é muito importante fidelizar o utilizador na confiança a nível de experiência positiva no produto digital. Isto, segundo alguns relatórios da Google, até pode impactar em cerca de 60% no rácio de visitas. Ou seja, uma pessoa que tem uma má experiência numa visita tem 60% menos probabilidade de voltar sequer a tentar lá entrar. Aquele primeiro impacto é bastante positivo. Exatamente. É muito importante confiar e fazer com que o utilizador tenha confiança na nossa experiência que estamos a proporcionar ao utilizador, seja pela primeira vez, seja um utilizador recorrente. Facilitar a User Experience permite também facilitar a curva de aprendizagem de um sistema, ou seja, nós temos que ter noção que temos targets completamente diferentes e que vamos ter que muitas das vezes facilitar a curva de aprendizagem, não forçar aqui o utilizador a empenhar-se, a pensar muito na primeira vez que está a utilizar, ou seja, vamos dar algumas dicas, vamos proporcionar um caminho fácil para o utilizador ter uma usabilidade perfeita, garantindo assim uma user experience excepcional. Aumentar a eficácia dos utilizadores, ou seja, se nós facilitarmos a curva de aprendizagem, automaticamente vamos estar a dar eficácia aos utilizadores. Aumentar o número de vendas online, que exponencialmente sobe à medida que a lealdade e a experiência é positiva. É uma consequência. É uma consequência, exatamente. Reduzir a quantidade de reclamações, e isto aqui é um ponto muito, muito importante. Nós ambos trabalhamos também num projeto em comum, que foi a nós, e que foi um projeto que elevou muito aqui a qualidade de reclamações, ou seja, nós tínhamos uma quantidade de reclamações enorme porque estávamos presentes a uma criação de contrato através de um maço de folhas, através de um conteúdo de folhas excessivo, com muitos formulários manuais que eram muito suscetíveis ao erro do utilizador, neste caso da pessoa que estava a efetivar o contrato. E passando isto tudo para uma plataforma digital, reduziu drasticamente a quantidade de reclamações, porque o erro ficou muito menor e nós previmos sempre o erro do utilizador, e isso é excepcional e cria uma user experience perfeita. E por consequência, provavelmente até o número de vendas foi aumentado. Claro, double bem. Claro, exatamente. E no fundo, ou seja, consolidando aqui todas estas características que nós acabamos de dizer, faz, como é óbvio, o negócio crescer, tal como o Bruno terminou agora muito bem, faz tudo crescer, faz o negócio crescer, faz as reclamações diminuir, faz a satisfação dos utilizadores aumentar, e por isso estamos perfeitamente aqui dentro de um user experience ideal que faz
só ganhar, todos ganham no fundo com um bom user experience. De seguida, trago-vos aqui uma fotografia que demonstra uma obra de arte do autor que está referenciado e que demonstra-nos uma peça que, no fundo, pode ter um material excepcional, pode ter um toque de sensibilidade brutal, mas que, no fundo, embora seja esteticamente perfeito, não tem a nossa querida usabilidade, que é muito importante para consistir num produto, seja ele físico, seja ele digital. E por isso, esta metáfora que também é trazida aqui ao webcast é para que vocês consigam perceber e identificar que não basta ser esteticamente perfeito, mas tem que ter um conjunto de toques de usabilidade e de user experience que permita a pessoa sentir-se feliz ao regar as suas plantas, ao sentir-se feliz por estar a ter uma experiência daquilo que adora fazer ao domingo à tarde, por exemplo. E este regador não nos permite isso porque está esteticamente construído para não o fazer, mas é meramente uma metáfora que vos trago para vocês perceberem aqui que o I e o X têm que viver em perfeita sintonia. Mas, afinal, o que faz um User Experience Designer? Ou seja, muito falamos, cada vez mais o mercado pede um User Experience Designer. User Experience Designer é visto muitas das vezes como um cargo que é colapsado, digamos assim, com User Interface Designer. Contudo, quero que também percebam que User Interface e User Experience Designer pode sim ser uma única função, mas User Experience Designer tem muito para explorar e tendo um User Experience Designer dentro de uma equipa, dentro de um projeto digital, a produzir diariamente relatórios e a produzir diariamente soluções para aquilo que tem menos efetividade, é de facto uma mais-valia e por isso nós vamos avaliar agora o que é que faz realmente um User Experience Designer. Portanto, sei que estão 11 pessoas online e gostava que vocês atribuíssem alguns detalhes, que dissessem alguma coisa sobre este botão. O que é que vocês veem aqui? Eu vou dar a primeira sugestão. O botão é azul. Agora, quero que me digam mais informações. O que é que vocês acham que veem mais? Olha, a Catarina Cardoso diz que é um call to action, ou seja, um CTA. Muito bem, Catarina. Já tens aí uma veia de user experience. Moisés Paiva. Está a escrever? Vamos ver. Ok, eu já disse que era azul. Moisés Paiva diz que é um botão primário. Ok, muito bem. E o Moisés Paiva certamente diz que é um botão primário pela sua característica visual a nível do user interface, ou seja, é azul, tem uma caracterização imponente num layout, seja ele qual for. As letras estão em caps lock. As letras estão, exatamente. As letras também estão em caps lock. São brancas, temos uns cantos um pouco arredondados, ou seja, tudo isto era no fundo o que um user interface designer poderia dizer sobre este botão. Enquanto User Experience Designer, há um conjunto de outras perguntas que são muito importantes de ter quando nós estamos na presença ou na criação de um CTA, como disse a Catarina muito bem, porque existe um CTA, ou seja, o User Experience Designer tem que questionar a existência de um CTA, qual é a sua função, porque é que está neste contexto, ou seja, porque é que está a aparecer no canto superior direito, no canto superior esquerdo, infraformulário, supraformulário, ou seja, é preciso o User Experience Designer perceber qual é o contexto deste CTA. Depois de clicar no CTA, o que é que acontece? Ou seja, é muito importante nós termos aqui o causa-consequência, ou seja, se o utilizador clicou, o que é que vai acontecer? É preciso pensar estruturalmente como é que isto vai proceder-se. Como o Moisés disse, este botão é de ação primária ou de ação secundária, ou seja, é muito importante nós comunicarmos com o User Interface Designer e avaliar aqui quais são os segmentos primários, quais são os segmentos secundários, a fim de conseguir consolidar aqui um Style Guide ideal. Que texto terá este CTA? Muito importante também, e arrasta para este webcast pela primeira vez o conceito de microcopy, ou seja, o microcopy de User Experience,
que se pode evoluir muito através destes pequenos detalhes de microcopy, que nos permite dar mais poder ao utilizador no ato de escolha, no ato de pensamento, no ato de decisão, no fundo. Depois, o CTA inicialmente está ativo ou disable, não é? Exatamente. Ou seja, se aquele botão vai estar imediatamente ativo em que eu posso realmente clicar à partida, ou se está disable e, por exemplo, carece de o preenchimento de nome e e-mail para tornar-se ativo. Ou seja, é muito importante nós darmos estes passos ao utilizador, dar estes pequenos pormenores para que ele possa perceber que, isto está disable, se calhar terei de o ativar de alguma forma, talvez completando. Exatamente, e além disso, normalmente este tipo de ações, ou seja, tendo um CTA que está disable ao início, carece também de que o resto da interface seja suficientemente intuitivo para que o utilizador perceba os passos que tem de realizar até o colocar ativo e prosseguir na aplicação. Exatamente. Ocultamente é quase aqui um efeito wizard, não é? À medida que vamos completando, por exemplo, um formulário, vamos perceber que no fim do formulário vai haver um novo passo que é clicar neste CTA. Caso contrário, até pode suscitar alguma frustração por parte dos utilizadores, que é exatamente o oposto do pretendido com o posicionamento, por exemplo, de um CTA num determinado local da página. Exatamente. E uma coisa horrível que acontece muitas vezes, e já nos estamos a antecipar aqui um tema, mas é importante referir aqui nesta parte do ativo e disable, para que vocês consigam realmente perceber, muitas das vezes eu completo um formulário, chego ao fim, clico e nada acontece. Porque está a haver um erro em cima, porque aquilo não me leva para o erro que está evidenciado, mas o botão está ativo, a minha intenção é clicar e prosseguir. Ou seja, eu clico num botão que está ativo, se ele porventura tivesse disable, eu perceberia de imediato que há algo que falta preencher, eu não posso prosseguir porque tenho que completar um outro tema em cima. E vários cliques é sinal de frustração. Exatamente. Aqueles... Exatamente. Muito bem. Depois, todos os utilizadores veem este CTA, isto porque muitos dos CTAs podem ser escondidos, digamos, não é? Dependentemente de cada perfil do utilizador. Cada utilizador, eu posso ter, por exemplo, muito lato, um conceito muito lato e muito simples de se perceber. Eu, se calhar, não preciso de apresentar o botão logout se não tiver logado. Exatamente. Não é? É um exemplo muito concreto e muito simples que se pode aqui evidenciar. Depois, e por último, há um conjunto de mais informações, mas estas são as essenciais, não é? O tamanho do CTA está adequado, ter aqui conceitos de mobile, desktop e tablet. Não só para um CTA, mas sim para tudo o que é usabilidade e tudo o que é interface, que o User Experience tem de acompanhar também todo este processo de adequação responsive. Depois, temos aqui um slide que nos informa que o User Experience Designer deve ser, por isso, quase o camaleão da equipa, chamemos assim. Ou seja, o User Experience Designer deverá, efetivamente, personificar-se quase no papel do developer, não para, efetivamente, produzir código, mas também para ter consciência e ter percepção de quais são as dificuldades, de quais são os patamares que são possíveis e impossíveis, talvez não são impossíveis, mas são difíceis de o proceder, e por isso é preciso ter aqui uma consciência daquilo que se pede. E veres logo também que tipo de guidelines vai seguir, ou seja, que tipo de regras de interação do utilizador, de navegação e hierarquia de conteúdo, por exemplo. Devem também o programador estar devidamente consciente na altura do início do projeto, ou numa base mais ongoing, para conseguir realmente desenvolver todas as features da maneira adequada e que é realmente pretendido para as personas, que é o que já vamos refletir, porque o User Experience então tem que refletir aqui o papel do developer, mas também, e muito importante, até porque muitas das vezes os cargos são o mesmo, o User Experience tem que se fundir também um pouco com o User Interface Designer. Isto porque todas estas questões que nós vimos anteriormente, aqui neste slide, prendem-se também com muita interface e prendem-se também com muito desenho. E por isso o User Experience Designer tem que estar completamente na praia, digamos assim, do User Interface Designer, porque de facto é um exercício muito frequente o User Experience Designer dar os seus
inputs e perceber até que ponto nós, a nível de interface, conseguimos responder eficazmente a pontos e a relatórios e a necessidades do user experience. E agora, por muito valor que se traga ao cargo do user experience, quer a nível do developer, quer a nível do user interface, temos aqui a parte mais, digamos, complexa, que é os utilizadores que nos rodeiam, ou seja, os personas que nós temos, o target que nós evidenciamos através dos nossos relatórios, todo este user research que o User Experience Designer faz e executa ao longo de meses, ao longo de semanas, permite perceber qual é o nosso conteúdo, qual é o nosso target, e isto pode-se personificar idealmente em 2, 3 personas, dependendo também do tamanho do projeto e do produto digital. E é importante o User Experience Designer conseguir, através desse User Research, conseguir personificar-se quase como cada um dos personas, não é? Pôr-se no papel do persona, que tem entre 50 e 60 anos, por exemplo, e perceber quais são as dificuldades dele no produto digital. Pôr-se no papel de um adolescente entre os 13 e os 18 anos e perceber aqui qual é as necessidades, quais são as necessidades, quais são as dificuldades, o que é que aquele adolescente quer quando acede, por exemplo, a uma rede social, digamos assim, e perceber quais são os desfazamentos que há aqui entre targets, entre personas. É muito importante o User Experience conseguir perceber todo este global, todo este leque de diferentes targets e diferentes personas que nós podemos ter dentro de um produto digital. Exato, e isso também implica mesmo algum tipo de estudo, porque consoante o público-alvo de uma determinada aplicação, existem certas variantes na própria interface da aplicação. Exatamente. Que devem variar para se ajustar ao público-alvo. E isso deve ser algo também que passa muito depois para a parte do desenvolvimento, certo, porque há determinadas interações que podem ser implementadas que para um determinado público-alvo faz todo sentido, enquanto para outro tipo de público-alvo deixa de o fazer. Deixa de fazer sentido, exatamente, 100% de acordo, e é assim mesmo que se tem que trabalhar para se conseguir consolidar aqui, a nível do User Experience, um bom produto que responda eficazmente ao seu target. Depois, aqui uma questão de fricção. Nós temos que reduzir, por isso, o User Experience Designer tem quase a função de reduzir a fricção para que o utilizador complete a tarefa com menos obstáculos, ou seja, menos barreiras, e com mais motivação e com algum incentivo de parte a parte ao longo do percurso. Ou seja, ao longo do percurso o utilizador pode ter alguns incentivos, pode ter a motivação e pode ter o seu objetivo, e nós temos que reduzir as barreiras, reduzir a fricção, para que o utilizador consiga, através da usabilidade, garantir uma boa user experience e concluir o seu grande objetivo, que é, por exemplo, movimentar dinheiro no home banking. Assim, um dos principais aspectos para nós reduzirmos a fricção é reduzir a carga cognitiva. Ou seja, temos que evidenciar aqui ao utilizador que apenas precisa de alguns elementos, ou seja, não vamos reforçar aqui o utilizador a pensar, não vamos depositar aqui muita carga cognitiva em momentos muito micro, não é? Digamos assim, exatamente, que possa dispersar, que possa desistir, porque nunca se esqueçam que o vosso utilizador está a um clique de desistir do vosso produto digital, não é? Clica na home, clica na cruz e sai do vosso produto digital. Ou seja, não vamos exigir muito ao utilizador durante aqueles 3, 4, 5 segundos no máximo de primeira impressão do produto digital, e por isso, em vez de fazermos o que nós temos aqui temos aqui duas animações, em vez de fazermos o que está do lado esquerdo, ou seja, embora organizado, embora com alguma organização, os nossos conteúdos, os nossos elementos de usabilidade e de user interface estão dispersados, estão com muita complexidade para o utilizador perceber a uma primeira vista. O utilizador, se nós olharmos para a animação da esquerda, o utilizador tem que se concentrar cerca de 10, 20 segundos para perceber que as bolinhas estão interligadas, os quadrados estão interligados, e do lado direito nós temos a perfeita noção de que está tudo muito bem dividido. Se eu quiser optar por uma das formas geométricas, posso optar, e sem qualquer pressão de carga cognitiva para o utilizador. E aqui, neste slide, temos aqui um aspecto muito interessante, uma animação muito interessante, que nos demonstra também aqui como reduzir a carga cognitiva.
No anterior poderíamos e concentrarmos um pouco mais a nível de arquitetura de informação, mas neste caso aqui, também com influências da arquitetura de informação, temos aqui um ponto muito essencial que é, do lado esquerdo nós temos o utilizador a navegar num mundo de informação que nós empurramos para o utilizador. Nós estamos a empurrar informação e estamos à espera que ele tome opções, que ele tome decisões. Do outro lado, o developer e o designer estão basicamente a empurrar os conteúdos porque não sabem o que é que vão fazer com eles, não é? E empurram para o utilizador decidir. E o utilizador acaba por não decidir porque está com imensa carga cognitiva e por isso faz fracassar este momento. Enquanto que do lado direito temos o cenário, diria, ideal, não é? Em que é o designer, é o developer, é o user experience, é o user interface, é o CEO, é toda a gente que está a navegar e que está a suportar aqui com muito esforço todo este mundo de conteúdos, todo este mundo de interfaces, todo este mundo de menus que nós temos que expressar e que temos que colocar de uma forma muito sucinta para que o utilizador, através de só de um clique, consiga de uma forma concisa clicar naquele ponto e naquele aspecto que quer atribuir. Exatamente, e além disso existe também aqui um conceito bastante inerente, que é o facto de todos os conceitos de negócio, todas as principais guidelines devem ser bastante claras, de forma a que o utilizador perceba rapidamente o que é que quer fazer. Exatamente. Muito facilmente, porque a partir do momento que nós damos demasiadas opções, e se as opções ainda por cima forem confusas, os conceitos forem confusos, acabamos por não guiar o utilizador na sua jornada, por assim dizer, dentro da nossa aplicação. O que o vai fazer automaticamente sentir completamente perdido. Exatamente. E isto que o Bruno referiu é muito importante, que é a jornada do utilizador no nosso produto digital, ou seja, o Consumer Journey Map, uma grande metodologia do User Experience que permite perceber quais são as fases em que o utilizador vai passar, ou seja, desde que conheceu o site, desde que entrou no site, até que finaliza, por exemplo, a compra no e-commerce. E isso é muito importante porque nós temos que perceber que vai haver altos e baixos da nossa emoção, da nossa experiência, momentos que não vão ser os ideais, que não vão ser momentos altos porque carece de um pagamento, porque a pessoa se tem que levantar para ir buscar a carteira. Ou seja, tudo isso vai influenciar, não é só o contexto digital, mas também o contexto físico, em que nós vamos pedir ao utilizador para ir buscar o cartão se não o tiver memorizado, por exemplo, no browser ou na conta desse produto digital, e por isso são pontos menos altos que nós vamos ter que ter sempre em conta durante uma jornada do utilizador e que, por alguma forma, temos que o incentivar, temos que o motivar a prosseguir sem desistir nessa fase. Portanto, aqui, e para concluir aqui a nossa carga cognitiva, nós temos que proceder a que o utilizador fique assente num perfeito quadrado, numa perfeita forma geométrica, como vemos na figura da direita, em que se consegue equilibrar entre 4, 5 menus, ou seja, ele domina aqueles menus, ele sabe para que é que servem, ele sabe onde é que se tem que dirigir caso tenha um objetivo em concreto, e não deveremos fazer aquilo que está na figura da esquerda, que revela que o utilizador está a tentar equilibrar, não é? Aqui num conjunto de menus, num conjunto de opções e de conteúdos. É completamente overwhelming. Exatamente. Acho que é a palavra correta. Exatamente. Eles mexem. Muito bem, exatamente. Eu figurei aqui, mas ele consegue se mexer também para nos mostrar isso. Ora então, de seguida vamos falar um bocadinho do processo da equipa, mas antes de entrarmos neste tópico, e uma vez que estamos a chegar, entre aspas, ao fim da primeira peça macro do nosso webcast, sempre que tiverem algum tipo de dúvida ou questão, coloquem no chat. Sempre que nós chegarmos a esta altura de mudança de tema macro, iremos abordar, claro, as vossas perguntas e responder dentro dos nossos conhecimentos e dentro daquilo que nós podemos disponibilizar hoje para vocês. Começando aqui um bocadinho pelo processo de equipa, eu gostaria de falar antes um bocadinho da minha experiência como developer, e foi por isso que também trouxemos este tema. Eu sou developer na Pixel Matters, que é uma empresa aqui sediada no Porto, que tem inúmeros clientes nos 4 cantos do mundo e que tem um processo de equipa muito bem definido entre a equipa de design e a equipa de desenvolvimento. E, portanto, para atingir os resultados esperados, ou seja, que é a excelência a nível dos produtos digitais que oferece, existe, obviamente, uma grande colaboração entre todas as partes envolvidas na equipa. Isto é um bocadinho transversal a todas as áreas, mas neste tipo de área, ainda por cima, tem uma importância acrescida.
E realmente para chegarmos a um processo de equipa que seja eficiente, é preciso destacar determinadas ferramentas ou determinados aspectos do processo que realmente potenciam o processo a ser algo excelente. Exatamente. E vamos começar um bocadinho então pela parte das ferramentas. Ou seja, que tipo de ferramentas é que podem ser utilizadas de forma a melhorar o processo? Então, existe aquilo que eu chamo mais de ferramentas de processo, que estão diretamente relacionadas, acima de tudo, com a parte de transição entre algo da equipa de design para com a equipa de desenvolvimento. E depois existe também as ferramentas de desenvolvimento direto, ou seja, enquanto o developer está a exercer a sua função, ou seja, está realmente a fazer código, a implementar o design, existe um conjunto de ferramentas onde o designer pode intervir e ajudar em determinados microaspectos que são feitos quase em real time, ou seja, faz parte do processo de desenvolvimento haver determinados ajustes que normalmente no design não se detectam porque não existe uma interação real. Exatamente. Então, eu gostaria de falar um bocadinho sobre o Zeppelin, que neste caso é uma ferramenta de processo e que faz muito basicamente a ponte também entre a equipa de design e a equipa de desenvolvimento. O Zeppelin é uma ferramenta extremamente interessante, principalmente para quem trabalha, se não me engano, com Sketch e Photoshop, uma vez que permite... Experience Design também já dá. Experience Design também? Exatamente. Uma vez que permite que os ficheiros, tanto de Photoshop, de Sketch e de Experience Design, sejam uploaded para esta ferramenta. E nesta ferramenta o que se pode fazer, ainda numa primeira fase, é observar primeiro todos os assets que foram desenhados, as suas dimensões, as suas propriedades, caso existam determinados elementos, vamos colocar aqui o exemplo de um título. Exatamente. É possível ver, por exemplo, o font weight do título, a cor do título, o text align do título, ou seja, certas propriedades de CSS que já estão diretamente ligados à implementação. Ou seja, no fundo, o Zeppelin funciona como uma ponte entre as duas equipas, facilitando a comunicação, uma vez que, tal como podem ver na imagem, tem uma ferramenta de notas. Exatamente. E também como uma fonte de especificação, ou seja, permite garantir que a equipa de desenvolvimento recebe as informações necessárias da equipa de design, que muitas vezes é algo que é feito quase a olho e de boca e que leva a falhas e que leva quase a uma frustração dos dois lados, porque como developer, na sua função existe também o brio de trabalho, ou seja, implementar design bonito. Exatamente. É algo de satisfação também para o developer e obviamente o designer também gosta de ver que o seu trabalho foi bem implementado e que se chegou realmente ao fim que ele idealizou. O Zeppelin também tem outra feature que, a meu ver, é extremamente interessante, que é o permitir aquilo que nós na Pixelmator chamamos de Pixel Perfect Implementation. Que é, nós temos a nossa implementação como fundo e o Zeppelin o que faz é criar um género de overlay, como aqui se vê, parece que as imagens estão quase sobrepostas e é exatamente essa a perspectiva a tomar, que o Zeppelin cria um overlay com uma determinada opacidade que é possível alterar, que é para garantir que quando nós colocamos o nosso design por cima daquilo que está a ser desenvolvido, o resultado é exatamente o pretendido. Neste caso, isto aqui é um pequeno exemplo de uma secção desenvolvida para um site produzido pela Pixel Matters. Existe uma implementação Pixel Perfect, ou seja, o design corresponde exatamente ao que está implementado, que exatamente. É o goal final. Exatamente. De seguida, eu gostaria também de falar aqui um bocadinho sobre as DevTools. Estas ferramentas são extremamente específicas de desenvolvimento, mas existem aqui determinadas nuances onde realmente o designer pode então intervir e ajudar o developer. Uma delas, por exemplo, é a nível de animações. Exatamente. Sim. Quando se está a definir interações de um ponto de vista de desenvolvimento, normalmente as interações são objetivamente definidas para com um elemento. Vamos imaginar um botão. Se nós realmente temos um botão, o botão, por exemplo, ao fazer over, deve mudar de cor. Para esta mudança não ser instantânea, normalmente o que se faz é adiciona-se uma propriedade CSS, que é o transition. E o transition tem algumas subpropriedades, por assim dizer. Nomeadamente o tempo da transição, que propriedades é que estão a ser alvo dessa transição,
Pode ser apenas cor, pode ser cor e tamanho, pode ser outras tantas. Exatamente, sim. E a animação. Ou seja, neste caso estamos aqui a ver a curva correspondente à animação que foi especificada, ou seja, é um ease in out. E existe ali uma curva de ease in e uma curva de ease out. Contudo, em tempo real, o designer pode se sentar com o developer e alterar os pontos desta curva utilizando aquelas duas bolas roxas, ou então definindo automaticamente um valor que normalmente é calculado pelos designers no Sketch, Photoshop, etc., para os timings corretos daquela animação. Isto pode parecer quase inútil numa perspectiva de um pequeno botão, uma vez que a transição realmente não se nota se é um ease in out, se é um ease in ou se é um ease out, simplesmente, mas numa perspectiva um bocadinho mais macro, quando nós estamos a ver, por exemplo, a animação do menu, uma animação de entrada de um determinado elemento, este tipo de propriedades podem ter um impacto muito grande a nível também da experiência do utilizador, de perceber realmente se a animação é suave o suficiente, se realmente aquela animação faz sentido naquela página e naquele contexto muito específico. E assim sendo, isto aqui acaba mesmo por salientar o trabalho em equipa. Ou seja, apesar de estar a ser utilizada uma ferramenta por um developer na sua função, existe aqui quase a obrigatoriedade de incluir um outro elemento da equipa, certo, para refinar determinados detalhes, por assim dizer, da implementação. Sim, que fazem toda a diferença. Exatamente. Fazem toda a diferença. Com isto também é possível, este tipo de ferramenta também é possível obter, por exemplo, em cor, em box shadow, por exemplo. A transition normalmente é a mais utilizada, mas existe um conjunto de pequenas nuances que realmente podem trazer o designer para o contexto do developer. De seguida, então, e mudando novamente o tema, João? Vamos falar agora sobre os 13 princípios básicos de interface e, acima de tudo, de user experience. Não sei se tiveram dúvidas acerca deste último separador de que o Bruno falou. Se tiverem, podem escrever-nos, que nós estamos a acompanhar todas as vossas dúvidas e comentários. Se quiserem dizer coisas fixas, também podem dizer. Só dizer um olá ou dizerem que estão a gostar. De seguida, então, vou-vos falar acerca dos 13 princípios básicos de usabilidade, ou seja, de user experience, sendo um dos primeiros a noção que é preciso ter, muitas das vezes, que nós estamos a desenhar para dedos e não para cursores. Ou seja, muitas das vezes desenhamos para dedos coisas que só um cursor consegue clicar, só um cursor consegue aceder. E desenhar para dedos e desenhar para cursores, temos de ter noção que é completamente diferente e que cada uma destes segmentos precisa de features específicas, de detalhes específicos para garantir que se consiga clicar bem através dos dedos ou então que se consiga clicar bem através do cursor do rato. E apenas uma nuance até, normalmente a própria experiência do designer, neste caso, tanto sendo UI como sendo UX, pode não ser suficiente, porque existe aquele termo que é os dedos largos, não é? Exatamente, sim. Que realmente o designer pode não ter essa noção, mas realmente também é algo que se consegue com um bocadinho de estudo, nomeadamente, por exemplo, num botão ou num ícone, quais são as dimensões mínimas que devem ser consideradas. Isto é algo que se encontra muita informação na internet e em vários cursos. Sim, eu posso-vos garantir que o mínimo recomendado e já estudado e muito conceituado e analisado pelo Nielsen Norman, que é um dos grandes fundadores do User Experience e de usabilidade nos dias de hoje, é de 35 pixels, ou seja, 35 pixels é a largura ou a altura ideal para que se consiga clicar através dos dedos de uma forma muito simples e muito concreta, sem aquele toque errado, irritante, que nos faz retroceder rapidamente através do back para voltar à situação e ao ecrã anterior. Como segundo princípio, temos a consideração que é necessário ter acerca da fisiologia e cinesiologia da nossa mão e da nossa forma de segurar e de agir e de tocar e de navegar num produto digital. E é muito importante, muitas das vezes, que o User Interface Designer fale e comunique, mais uma vez reforçamos aqui a comunicação entre a equipa, fale muitas das vezes com o User Experience Designer
E isto até é uma coisa muito simples de User Experience Designer e do User Interface Designer fazerem frequentemente, de uma forma rotineira, ou seja, basta nós, também conseguem encontrar muito facilmente na internet estes mapas de calor, digamos assim, estes mapas de acesso, fazer download de um conjunto de mapas de acesso, de alguns formatos, de alguns dispositivos, dos mais comuns, claro, e de vez em quando colocar este mapa de acesso em cima dos layouts que nós estamos a desenhar. É muito importante nós percebermos se os botões, a navegação que nós estamos a fazer é de difícil acesso, como nós conseguimos ver aqui neste exemplo apresentado. A área de difícil acesso é a área laranja, depois temos a área amarela, que é de um acesso muito mais facilitado para o utilizador, e depois temos o acesso natural, que é quando o utilizador consegue segurar no telefone e facilmente com o seu polegar consegue aceder a todo este conjunto de menus ou navegação ou até conteúdos. Exatamente, e deixa-me acrescentar, João, aqui sim, aspecto claro. que também tem a ver com desenvolvimento deste tipo já com este tipo de mindset, tem a ver também que este tipo de teste que estavas a falar também pode ser feito a nível de desenvolvimento com algo do género de A/B testing. Ou seja, realmente, Exatamente. se nós tivermos algum tipo de dúvidas sobre a interação de um utilizador num determinado layout, também é possível lançar, basicamente, com percentagens de acesso, uma versão A e uma versão B, daí o A/B testing, para realmente perceber qual é que se ajusta melhor ao utilizador. E existe inclusive alguns softwares, alguns serviços que é possível integrar, e eu posso adiantar, por exemplo, um que é o Full Story, que basicamente capta em tempo real, filma literalmente o ecrã do utilizador, escondendo determinadas informações, como palavras-passe, determinados inputs, etc. Mas o que é que este software faz? Captura todas as interações do utilizador no ecrã. E a partir de um algoritmo também classifica a sessão como sendo frustrante ou não. E é muito interessante realmente ver, e eu já tive a oportunidade de ver em alguns cenários, que esta questão dos acessos, principalmente as áreas de difícil acesso, são facilmente notáveis numa sessão frustrada de um utilizador que realmente precisa de se esforçar para chegar a essas áreas e com isso traz uma má experiência. Exatamente. Acrescento também uma ferramenta que utilizo e que é muito útil para este fim também, que é o Smart Look, que é também uma plataforma que responde eficazmente. Entretanto, sim, existe uma pergunta que é o nome do software é Full Story. É história completa em inglês, tudo junto. Exatamente. Como estava a dizer, também temos o Smart Look, que nos permite fazer uma análise semelhante a nível da leitura e da reprodução de vídeo. E depois, a nível de mapas de calor, já mais dedicado a isto, talvez o Smart Look também permite fazer mapas de calor. Não sei se a Full Story também. Não, o Full Story só capta mesmo quase como a filmar a sessão do utilizador. Ok. O Smart Look permite também fazer mapas de calor, heatmaps, e também temos o grande Hotjar, que também permite perfeitamente só fazer este conjunto de situações a nível de mapas de heatmaps. É muito importante também, e não esquecer neste slide, que esta questão do fácil acesso e esta questão do acesso natural não quer por isso dizer que tudo o que é navegação, tudo o que é menus, tudo o que é conteúdo vai situar-se só de 50% do ecrã para baixo. É muito importante nós percebermos que nós podemos e devemos dar importância ao ecrã superior do telefone, por exemplo, do dispositivo móvel, e é muito importante nós percebermos também que temos que ter em consciência alguns detalhes para que possa ser possível o utilizador aceder a itens de difícil acesso. Recordo-me de uma forma instantânea do Google Material Design, que tem precisamente o hambúrguer menu no sítio que está a laranja, que vocês conseguem ver que é de difícil acesso, mas que permite-nos aceder ao tab bar, não é? Ao menu bar, através de um drag da esquerda para a direita. Ou seja, isto é uma resposta ao processo difícil de aceder ao hambúrguer menu e por isso é facilitado de uma outra forma. Eu consigo também descrever imediatamente outro que tem a ver com normalmente as dashboards, quando em mobile
determinados itens são muito importantes, é utilizar também uma bottom fixed bar. Exatamente. Para realmente facilitar o acesso dentro de uma dashboard. Normalmente é algo muito complexo, com muita funcionalidade, etc. Sim. E a forma perfeita de contrariar a difícil navegação dentro realmente é algo que é complexo, é simplificando isso, oferecendo ao utilizador algo que é mais natural e não tão difícil de aceder. Exatamente. É muito importante. Um exemplo que eu também vos posso dar, que costumo dar frequentemente em aulas e também no meu blog, é acerca do Pokémon Go, ou seja, a aplicação Pokémon Go, que nós conseguimos completamente tapar 50% do ecrã para cima e conseguimos navegar com uma facilidade tremenda através de 50% do ecrã para baixo. Ou seja, é uma aplicação muito concreta e muito bem realizada com fundamentos neste segundo princípio, que é ter em consideração a fisiologia, porque para além da fisiologia que nós temos que ter em conta no Pokémon Go, por exemplo, temos que ter em conta também que os nossos utilizadores, o nosso persona, vai estar em movimento, vai estar a apanhar Pokémons e por isso tem que conseguir com uma mão facilmente manusear toda a aplicação e navegar na aplicação sem ter que fazer o esforço de segurar com duas mãos ou então ter que ter um dedo polegar super gigante para conseguir. Literalmente lançar a Pokébola. Exatamente, lançar a Pokébola, nunca se esqueçam. A Pokébola está sempre em baixo e nós conseguimos lançar. É uma grande ideia para se lembrarem sempre de ter isto em consideração. O terceiro princípio é também um bocadinho, já nos adiantamos em alguns aspectos acerca deste terceiro princípio, mas é conhecer o dispositivo que corre o nosso produto. Ou seja, é muito importante nós percebermos se estamos em desktop, se estamos em tablet, se estamos em mobile. Vamos mais à frente averiguar cada uma destas secções acerca de mobile, desktop e tablet, mas é muito importante nós percebermos que muitas das vezes nós não conseguimos ter features, não conseguimos ter algumas funcionalidades que estão presentes em desktop e transpô-las diretamente para mobile. Ainda que bem evidenciadas através de um responsive bem feito. Exatamente. Muitas das vezes funcionalidades não querem dizer que, bem adaptadas a nível de responsive, funcionem no dispositivo que as vão receber. Neste caso aqui é um print screen, é basicamente uma fotografia do meu telefone de eu utilizar o telefone, ou seja, neste caso queria comprar, por exemplo, um colar da TUS, em que tinha a grande funcionalidade do e-commerce, que é fazer zoom no colar para que nós consigamos ver todos os pormenores. Neste caso, em particular, o zoom está transposto literalmente do desktop para o mobile, e aquela coisa espetacular que nós temos no desktop, que é passar o cursor sobre aquilo que queremos ver, aumentar, e nós conseguimos eficazmente ver o detalhe que queremos, em mobile torna-se uma experiência muito negativa, que é, eu quero ver a pedra verde, eu ponho o dedo sobre a pedra verde, ele faz zoom. Eu deixo de ver a pedra porque estou com o dedo. Eu tiro o dedo para ver a pedra, faz zoom out. Ou seja, eu estou aqui a combater ou a tentar combater com a funcionalidade para conseguir eficazmente responder à minha necessidade, mas não está a funcionar porque o zoom não está bem realizado. Exatamente. Para um dispositivo móvel. Assim como aquele botãozinho que está por baixo do meu polegar, que é adicionar o carrinho, que não tenho nada contra em estar ali, atenção, mas quando eu faço scroll na página toda, ele não aparece em mais lado nenhum. E isto muitas vezes pode levar o utilizador a perder o botão e ele sempre esteve comigo e é preciso deslocar a palma da mão para ver que de facto o botão sempre me acompanhou, mas atenção que a minha palma da mão vai estar sempre a tapar o canto inferior direito quando eu estou a manusear uma aplicação. Por isso, é muito importante, se o querem manter ali, é muito importante que também esteja referenciado num outro ponto deste produto digital a nível de interface. Por isso, vamos agora responder eficazmente àquilo que estamos a falar a nível de dispositivos. Precisamos conhecer os dispositivos e, por isso, nós temos aqui um conjunto de diferentes dispositivos e vamos abordar muito sucintamente cada um deles, ou seja, as TVs inteligentes que nos entraram por casa dentro, passamos a expressão, com uma facilidade tremenda, porque estão ligadas à internet, porque têm uma capacidade de processamento reduzida e, por isso, é muito importante nós, quando desenvolvemos aplicações para Smart TV, temos a noção que a capacidade de processamento vai ser reduzida e é preciso ser tudo muito leve, é preciso ser tudo muito fácil. Estamos a exigir muito do utilizador quanto à espera, quando faz aqueles loadings
muito excessivos e muito cansativos. E é preciso ter muita atenção que o utilizador vai estar, tudo bem, numa atitude de lazer, muitas das vezes, ou maior parte das vezes, e que pode esperar um pouco para receber o conteúdo que quer, mas é muito importante nós termos a percepção que cada vez mais, e isto é um ato frequente, o utilizador quer as coisas no momento, quer as coisas instantaneamente, e um loading hoje em dia é quase visto como um erro. Não é? Ou seja, se está a fazer o loading há mais de um segundo é porque isto já deu para o torto e que não vai prosseguir. Existem maneiras de atenuar um bocadinho isso, às vezes é com um loading mais bonito, com um loading mais interessante, ou mesmo com uma pequena animação de entrada e de saída do próprio loading, o que torna as coisas um bocadinho mais smooth mesmo. Mas obviamente é uma situação a evitar loadings demasiado longos. Depois desta TV inteligente, tudo o que estava oculto já está a aparecer que nós falamos, que é a frustração do propício de uma interação muito lenta. Temos os nossos dispositivos wearables, que também são frequentes hoje em dia, que todos nós temos no pulso, que todos nós transmitimos e os seguimos. E o Bruno tem aqui um connosco também, por isso todos nós utilizamos wearables e é muito importante nós percebermos que são dispositivos que têm um propósito muito específico, ou seja, são pessoais, utilizam a toda a hora em instante de uma forma instantânea e imediata, têm um reduzido número de ações possíveis, ou seja, são coisas muito concretas, uns confirmar, um ler, um ignorar, um apagar, um responder, embora também um pouco limitado, e devem ser a extensão de uma experiência que é perfeita num dispositivo móvel, muitas das vezes, ou seja, o dispositivo wearable tem que ser visto como um estender da experiência através, lembrem-se sempre, de notificações, por exemplo. É o vosso centro de notificações pessoal, sempre junto a vocês, sempre junto ao vosso corpo, que permite estar ativo e que permite estar muito consciente daquilo que está a acontecer, por exemplo, no vosso telefone, que não está convosco naquele momento. Por experiência própria, eu posso dizer que utilizo um wearable mesmo apenas e só para ter a noção de quando existe uma notificação importante. Ou seja, eu decido que tipo de notificações é que quero receber, uma vez que o telemóvel com som e mesmo a vibrar me faz uma imensa impressão. Porque vibra quase por tudo e por nada. Existe N aplicações que realmente têm notificações e é extremamente chato ir a cada aplicação retirar as permissões de notificação. Combato isso com um wearable e eu aí defino as únicas 1, 2, no máximo 3 aplicações que eu quero receber notificações. Exatamente. É uma ótima gestão e uma ótima forma de contornar o problema das notificações instantâneas que caem cada vez mais nos telefones por causa das aplicações e de todas as derivações delas. Mais um conjunto de dispositivos distintos. Temos os tablets, ou seja, os tablets são orientados quase sempre para entretenimento. Quando foram introduzidos, foram introduzidos com uma vertente mais de trabalho, não é? De portátil, digamos assim. Mas mesmo à medida... para o substituir. Exatamente, mesmo para substituir o portátil. Mas à medida que o tempo foi passando, foi cada vez mais visto como um produto, um dispositivo de entretenimento. Ou seja, são menos pessoais e muitas das vezes são partilhados pelo agregado familiar. Isto quer dizer que podemos ou não ter aqui uma oportunidade de negócio ou de ideia para aplicar num produto digital que possa ser interessante, agregar aqui um conjunto de pessoas ou um conjunto da família. E é muito importante nós percebermos que nestes dispositivos, por serem um pouco mais utilizados por crianças, e todos nós conhecemos crianças que utilizam tablet ou para se entreterem, ou para estarem no seu canto ou no seu quarto, a divertirem-se com alguns jogos, é muito importante nós percebermos também que temos um ecrã muito maior e que não convém fazer também aqui um ajuste entre o desktop e entre o mobile. Ou seja, é preciso fazer um ajuste perfeito para que se consiga responder eficazmente a todo o ecrã que nós temos, por exemplo, disponível num tablet. De seguida, temos aqui já outro conjunto de dispositivos que podem estar ou não influenciados diretamente com a realidade virtual e a realidade aumentada, ou seja, a realidade virtual orientada ainda muito para jogos e entretenimento, embora já haja produtos que nada têm a ver com entretenimento nem jogos, mas que ainda estão em muito desenvolvimento. E depois temos a realidade aumentada, que em áreas mais de produtividade, de negócio, de saúde e de educação,
que são, não diria que são dispositivos, mas que são realidades que se encaixam aqui com a compatibilização de dispositivos e que nos permite perceber e ter noção de que temos que estar atentos a estas duas grandes vertentes que estão cada vez mais em voga e que estão cada vez mais em desenvolvimento. Exatamente. E nesta vertente em específico, neste tipo de dispositivos, também é muito importante ter a noção do contexto do negócio. Porque, por exemplo, uma das áreas onde a realidade aumentada é mais utilizada tem a ver mesmo com a área do mobiliário, por exemplo. Exatamente. Sei de cabeça, por exemplo, que o IKEA tem uma aplicação de realidade aumentada que permite realmente às pessoas envisionarem que as peças que vão comprar, como é que se encaixam na sua casa. Que é algo que facilmente uma pessoa, quando vai à loja, tem dúvidas. Será que isto encaixa bem? Será que combina bem? Etc. Mas a partir de uma aplicação, e se estiver realmente bem desenvolvida, se estiver com o intuito correto a nível de produto final, consegue facilitar a escolha do utilizador, o que por sua vez vai trazer e corresponder a mais compras, que é o objetivo final de uma loja, por exemplo, como o IKEA. Exatamente. E corrijo-me se eu estiver enganado, a Google também já avançou que a realidade aumentada vai começar a ser disponível, a estar disponível em dispositivos móveis sem ter que ter uma aplicação instalada. Ou seja, através do seu próprio browser vão conseguir correr realidade aumentada de uma forma eficaz. Exatamente. Depois temos aqui as plataformas zero interface, ou seja, muito conhecidas e também muito atuais, cada vez mais utilizadas, que não permitem ter uma interface, digamos, visível, não é? Que são os nossos, que é, por exemplo, a Siri, que é, por exemplo, a Alexa e a interação Google Home, se não estou em erro do nome. Ou seja, são dispositivos que nos permitem ter zero interface, mas é preciso perceber que há aqui muita arquitetura de informação, que há muita interação por toque, som ou microanimação, ou seja, pequenos sons que faz, seja um sim, seja um não, ou seja o responder eficazmente através da causa-consequência, não é? Exatamente. Se eu peço algo, por exemplo, à Siri, ela consequentemente me dá aquilo que eu pedi. E é muito importante nós também termos em consideração esta nova geração e perceber que a nível de user experience nós temos aqui muito para explorar, embora a nível de interface também dê em muitas das oportunidades e muitos dos aspectos para explorar a nível de visual, mas a nível do user experience nós temos aqui muito para explorar e a nível de usabilidade temos um mundo sem fim. IoT, Internet of Things, não é? Cada vez mais em voga. Torneiras, tomadas, interruptores, máquinas, volantes, fraldas, torradeiras, cadeados. Podemos agregar valor a estes dispositivos que agora são cada vez mais e frequentemente conectados à internet. Isto permite-nos fazer coisas excepcionais. Os mais conhecidos beacons, que também nos permite interagir de uma forma eficaz com o utilizador através de algumas notificações que são explotadas ou até mesmo informações que são enviadas, promoções, etc., que são enviadas para o utilizador que está a visitar uma loja, um museu, um centro de conhecimento. E é muito importante nós percebermos que estas três grandes áreas, plataformas zero, IoT, realidade virtual, realidade aumentada, são as grandes vertentes e por isso precisamos muito estar atentos a estas novas gerações. A nova era, literalmente. Exatamente, a nova era. E agora, em quarto ponto, quarto princípio do User Experience, evitar o síndrome do braço de gorila para o utilizador. Muitos de vocês devem estar a dizer que não estão a perceber o que é o braço de gorila, mas o síndrome de braço de gorila é nada mais, nada menos do que exigir a uma pessoa, exigir a um ser humano que faça este gesto e que continue com o seu braço em cerca de 90 graus a exercer alguma função, a clicar num ecrã, a clicar através de gestos numa Smart TV, por exemplo. É muito importante nós percebermos que temos que ter a clara consciência que quando nós estamos a utilizar o utilizador para realizar algumas movimentações ou navegações numa Smart TV, ele vai estar sim num contexto social, num contexto familiar, num contexto de lazer, mas é muito importante nós não exigirmos demasiado ao utilizador. Por exemplo, este dispositivo, a espécie de Smart TV, que é uma box
que permite ao utilizador navegar no seu menu com o gesto, ou seja, Exatamente. através do efeito gestual conseguir lidar com o menu, e isso faz com que o utilizador comece a ficar com uma ligeira dor devido ao síndrome do braço do gorila, porque são menus muito pequenos, porque tem que ter uma exatidão brutal e é muito importante termos concisão e percepção que o utilizador vai ter dificuldade em clicar em coisas pequenas. Ações complexas, ações involuntárias, ações semelhantes. É muito importante também nós percebermos que o nosso telefone, ou seja, a nossa aplicação, o nosso site, não vai ter um manual de instruções. Nós temos o trackpad, que é fantástico, ninguém duvida, dá para fazer centenas de gestos e centenas de funcionalidades distintas, mas precisa de um manual de instruções. E isto quer dizer que são ações complexas. Atender, desligar, se vocês repararem, são sempre gestos diferentes, são sempre interações diferentes. Atender é clique, drag e levanta, enquanto que o desligar é só um tap. Isto porque nós queremos exigir ações involuntárias, nós queremos exigir ações semelhantes e o utilizador tem que perceber através das suas affordances que uma coisa faz isto, uma coisa faz aquilo. E por falar em affordances, nós temos aqui também um exemplo que permite perceber que nós temos de ir sempre ao encontro do utilizador, ou seja, o utilizador já possui em si um conjunto de affordances. As affordances são os hábitos, digamos assim, do utilizador. Se o utilizador vai ao canto superior direito para fazer login, nós não podemos colocar este login no canto inferior esquerdo. O utilizador vai se sentir perdido, vai sentir-se que não consegue fazer o login e por isso nós vamos estar a desafiar uma affordance que o utilizador adquiriu ao longo do tempo e isso só traz valor negativo para o projeto e uma experiência negativa. E para quem até, olhando para isto, duvide basicamente do quão importante este ponto é, sugiro que troquem a ordem das aplicações no telemóvel, ou seja, exatamente. Vocês têm o vosso home screen, troquem de posição o Facebook, o Instagram, etc., por aplicações que vocês não usam. Exato. E vão ver quantas vezes é que vão abrir, por acaso, por hábito do polegar, essas aplicações. Exatamente, é muito bem observado. 7. O sétimo princípio básico, ou seja, as nossas microinterações. Algo que nós falámos no início e que permite ao utilizador ter aqui uma percepção completamente distinta de uma coisa chata, de uma coisa burocrática, de uma coisa que desperta menos interesse e que de facto se pode conseguir tornar esta interação como uma interação fantástica, como o exemplo que está a ser retratado. A nível de desenvolvimento, deixa-me só acrescentar, João, Sim. que este tipo de microinterações, como aqui vemos, podem ser feitas, neste caso são dois elementos diferentes do elemento que está a ser animado, ou seja, existe realmente a figura e existe o campo de e-mail e de password, ou seja, a microinteração que está aqui a ocorrer não depende necessariamente do elemento que está a ser, neste caso, preenchido. O campo que está realmente a ser preenchido tem a borda muda de cor, mas a microinteração é, acima de tudo, na figura. Ou seja, okay. Quando, como developers, nós temos realmente esta capacidade de animar, neste caso, uma figura, um SVG, a partir de uma interação em campos diferentes, de forma a dar ao utilizador também a melhor experiência possível. Exatamente. Outro exemplo aqui também, isto aqui é um exemplo de uma secção de um site desenvolvido também na Pixel Matters, e neste caso o intuito é realmente obter um documento legal e está ali aquele botão com um claro destaque e existe uma microinteração no botão que faz com que realmente exista uma animação na ilustração que está à esquerda. O que causa aquele que é às vezes denominado de dopamine effect, que é puxar o utilizador realmente a prosseguir na sua ação do CTA. Exatamente. Como oitavo ponto principal, temos aqui a distinção entre os dois maiores métodos de navegação de conteúdos. Ou seja, temos o scroll infinito e temos a paginação. O scroll infinito tem vantagens e tem desvantagens, ou seja, as grandes vantagens do scroll infinito são o agarrar, o fidelizar o utilizador ao longo de uma viciação de scroll. Por isso é que as grandes redes sociais utilizam, de facto,
este truque, este método de navegação pelos conteúdos. Seria engraçado ver no Facebook com paginação. Com paginação, exatamente. Seria engraçado. Sim. Outra das vantagens é o facto de deslizar ser fácil e do scroll ser nativamente mobile e ser nativamente acessível em dispositivos móveis. As grandes desvantagens são a velocidade do load, muitas das vezes, embora já haja combates muito fortes a esta grande desvantagem. A barra do scroll lateral, que muitas das vezes em websites pode não se tornar fidedigna daquela altura que o site possa ter, ou seja, muitas das vezes a scroll bar está a chegar ao fim da minha página, mas de repente há um loading de informação e ela já torna a voltar para o topo da página, e isso muitas das vezes pode ser visto como uma desvantagem porque não dá a clara noção ao utilizador da quantidade de informação que estamos presentes. E o footer que é um elemento muitas das vezes muito, muito essencial para ver contactos, para ver informações extras, para ver um conjunto de informações tipo o mapa do site, por exemplo, que nos permite dar uma noção geral daquele produto digital em que estamos em vigor e que muitas das vezes pode ser visto como uma desvantagem porque não é possível, a não ser que se faça um footer fixo, não é? Exatamente. Mas mesmo assim não pode ser muito alto, não pode ser muito longo, demasiado espaço, se não ocupa aqueles 50% de ecrã que nós vamos precisar para navegar e para ser acessível. Por isso, é preciso conciliar aqui muito bem entre o scroll infinito e agora a paginação que nós vamos averiguar. A paginação tem aqui duas grandes vantagens, que são resultados muito mais concretos e dá-nos ao utilizador uma sensação de controle. O que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos o nosso grande exemplo, que é o Google, que nos permite fazer aqui uma pesquisa, Google Search. Nós fazemos uma pesquisa, cursos de design, e isto permite-me dar aqui algumas respostas no Google. Se eu entre a quinta, sexta, sétima opção no máximo não encontrar aquilo que desejo, eu prefiro redefinir a minha pesquisa, não é? Prefiro redefinir o que procurei do que passar para a página 2. É muito raro nós passarmos para a página 2. Existe uma piada até dizer que a página menos visitada da internet é a página número 2 do Google. Exatamente. O utilizador tem a sensação de controle de que os primeiros 7 não interessam porque não estão referenciados na primeira página, por isso não vou passar para a segunda. E só passo para a segunda se quiser. A grande desvantagem disto é que exige ao utilizador mais ações e mais interação com a página. Temos aqui um exemplo de e-commerce em que claramente é evidenciada aqui a paginação, porque nos dá resultados em concreto, porque nos dá uma solução e uma sensação de controle. Eu, se através dos filtros pesquisar bonés, só quero ver bonés. Não quero um scroll infinito em que quando acaba bonés vêm as sapatilhas, quando acabam as sapatilhas vêm os porta-chaves, ou seja, quero coisas em concreto e por isso a paginação é o ideal. Aqui temos o observador, que é um exemplo de um scroll infinito. Eu ainda continuo, e já comentei isto várias vezes e já observei isto várias vezes, eu continuo a dizer que não é o método ideal para um site de notícias ter scroll infinito, pelo menos no seu todo. Isto é, pode haver um feed em que haja scroll infinito, tudo bem, mas nunca num site completo. Até porque o observador, e se vocês mais tarde tentarem, ao fazer scroll no observador, vocês vão reparar que tem um footer. Um footer enorme, com muita informação. Aplicação mobile, subscrever newsletter, imensa informação. Contudo, nós quando chegamos ao footer, vemos o footer durante microsegundos. Porque há um load instantâneo do resto da informação e faz com que ele fique para baixo. Ou seja, parece que há aqui duas funcionalidades que não estão a bater com a real experiência e a real usabilidade que se pretende do website. E é muito importante nós percebemos que quando nós temos, e podem olhar para o Facebook, quando nós temos um feed de scroll infinito, nós temos sempre referenciado uma coisa muito importante que nos dá uma noção temporal, que é data e hora. Exatamente. Enquanto que nós, no observador, um site de notícias que tem scroll infinito, não tem referenciação nem de dia, nem de hora da notícia que está visualizada. Ou seja, se eu fizer 7 lanços de scroll, eu deixo de completamente perceber em que dia estou, em que notícias é que estou a ver. Exatamente. Perde-se o contexto. Perde-se o contexto e perde-se o controle. Aqui era o exemplo que eu dava acerca dos cursos, ou seja, que se nós não encontrarmos nesta primeira página, nestes primeiros itens referenciados pelo Google, nós vamos redefinir a procura em vez de passar para a página 2.
E o nono princípio é termos noção que devemos ver um clique como sendo um filtro. Isto é, neste caso em concreto, nós temos aqui o IKEA, mais uma vez, em que nós percebemos que eu, com poucos cliques, consigo aceder a 4 produtos que eles me podem oferecer. Ou seja, eu clicando em sala, sofás e poltronas, sofás de tecido, chaise longue de tecido, ou seja, 4 cliques apenas, permite perceber que num mundo de milhares de produtos, eles podem me oferecer 4 produtos. Que é exatamente aquilo pelo qual tu sabias a priori para procurar. Exatamente. Que era aquilo que tu querias. Exatamente, que era aquilo que eu queria. É muito importante nós percebermos que o tesouro tem um início e tem um fim. Tem o seu objetivo traçado e que ao longo de cada um dos passos que proceda no nosso site, no nosso produto digital, tem que sentir que dá um passo. Exatamente. E esse passo tem que o aproximar obrigatoriamente do seu objetivo final. Em décimo princípio, o scroll nunca é um problema. Ou seja, muitas das vezes, e há vários mitos que confrontam o scroll, ou seja, o scroll, quanto mais longa a página for, mais complexo é, mais dispersa a informação e mais desagrega a interação e atenção do utilizador na página. Contudo, já há muitos estudos que provam completamente o contrário. E nós temos aqui um exemplo muito concreto em que avalia que aquela zona vermelha avalia em cerca de 100% das visualizações, ou seja, é muitas das vezes denominada como a zona de ouro, Golden Zone, em que nós temos que usar esta zona para cativar o utilizador. É através desta zona de ouro que nós vamos pedir ao utilizador, faz scroll para conseguires ver o resto da informação. Depois, à medida que a cor vai desbotoando para aquele roxo, vamos perdendo utilizadores. Contudo, nós conseguimos ver aqui de uma forma muito concisa que começamos a perder utilizadores na zona em que temos as redes sociais, artigos relacionados, deixar comentário, footer. Ou seja, onde o conteúdo já se perdeu. Exatamente. Onde o conteúdo já não tem aquela informação que o utilizador procura. É muito importante nós percebermos também que a 11ª, exatamente, aquele slide está mal, está incorreto. A 11ª é a lei de Hick-Eman e a decisão do utilizador. Ou seja, no fundo, nós temos que perceber aqui que temos que dar ao utilizador pequenas e poucas coisas ao utilizador para que ele consiga perceber qual é a opção, qual a decisão a tomar e não dar um mundo de informação, como aquele exemplo animado que nós vimos no início, dar muita informação ao utilizador e ele ficar um minuto se for preciso olhar para esta página e perceber qual é a opção que vai tomar. Estás quase a destruir os serviços públicos. Exatamente, exatamente. Por isso, 12º princípio, segregação e semelhança. É muito importante nós termos em consideração que temos clara divisão no Facebook daquilo que interessa e daquilo que não interessa tanto. Não é que não é interessante, mas sim que desinteressa. E depois temos aqui uma segregação e semelhança, ou seja, através de uma clara concepção de Gestalt, da teoria de Gestalt e da segregação e semelhança, nós conseguimos juntar aqui um conjunto de blocos que propiciam também a relacionados, não é? Links úteis, feed, onde eu posso escrever, onde tenho pedidos de amizades para aceitar e onde tenho um chat. Por último, um CTA pode valer milhões. E isto revela que muitos dos produtos digitais vivem, como o Firefox, por exemplo, vive de uma landing page sem scroll em que diz descarregar gratuitamente. Isto, claro, é um exemplo no extremo, mas é muito importante nós percebermos que temos que ter um CTA muito eficaz, muito clean, muito primário, que possa dar a percepção ao utilizador de que é realmente aquilo que ele pretende e, por isso, atuar e agregar valor ao nosso produto. Exatamente, e deixa-me destacar também, João, isto a nível de desenvolvimento, existe um conjunto também de matérias, normalmente utilizando A/B testing. Eu já presenciei alguns casos onde a diferença do texto que está dentro de um CTA alterou e trouxe valor na ordem de vários milhares, se não até milhões de lucro para a própria organização que disponibilizou o software. É o tal microcopy, o User Experience Microcopy. Agora, falando, não sei se existe dúvidas sobre aquilo que o João teve a falar. Se existir, estejam à vontade para colocar no chat. A gente pode fazer uma pequena interrupção para responder a qualquer tipo de dúvidas que vocês tenham. Mas avançando no próximo tema, gostaria de falar também um mito, por assim dizer, que ocorre muitas vezes nas relações de designers com developers, que é realmente a existência de impossíveis.
E quando nós estamos a falar de impossíveis, existe muitas vezes aquela questão que é, afinal, o que é impossível de implementar? O que é que eu estou restringido de desenhar como designer? O que é que eu estou impedido de fazer que é realmente impossível de implementar e de trazer à vida? Na verdade, não existem impossíveis. O que existe muitas vezes é duas coisas, que é restrições tecnológicas, ou seja, se estamos a trabalhar sobre uma ferramenta específica, vamos imaginar um Help Center, temos de seguir a estrutura de dados daquele Help Center. Temos de perceber realmente se aquele Help Center fornece ferramentas de personalização, de customização, suficientes para efetuar um design quase de raiz, ou se temos de seguir certas regras muito específicas. E depois, a outra questão é mesmo uma restrição tecnológica de ferramenta, ou seja, muitas vezes de browsers temos a implementar algo na web. E essa restrição tem vindo a ser atenuada nos browsers mais recentes, sendo que normalmente agora só se sente em Internet Explorer mais antigos. Fora isso, normalmente é possível basicamente implementar tudo. É preciso entender se realmente é bom no sentido de custo e retorno. Isso leva-nos a um outro ponto, que é realmente a eficiência. Como é que podemos melhorar realmente a eficiência do desenvolvimento, utilizando logo a priori determinadas regras de design, determinadas guidelines que são inicialmente definidas, de forma que também todo o processo de desenvolvimento seja muito mais clean, seja possível fazer um desenvolvimento muito mais escalável e muito mais próximo daquilo que o design pretende. Exatamente. Assim sendo, começamos com um tema bastante interessante, que são as míticas grelhas. Sim. As mais conhecidas provavelmente são do Bootstrap, mas já existe um conjunto de grelhas de várias organizações, de open source mesmo, que normalmente são divididas sobre as míticas 12 colunas, sendo que o distanciamento entre as colunas são de 30 pixels, uma vez que são os tais 15 pixels de padding em cada uma das colunas. Contudo, e algo que muitas vezes passa em claro, é que este esquema de grelha é usualmente customizável. Ou seja, no Bootstrap ou noutro tipo de grelha, normalmente é possível customizar o número de colunas para a implementação, assim como também o espaço entre as colunas. O que dá realmente a liberdade ao designer de, consoante o tipo de plataforma, decidir, ok, neste cenário faz sentido 12 colunas, no outro cenário, vamos imaginar uma dashboard, muito mais conteúdo, se calhar a informação está mais minimizada, vamos utilizar um esquema, por exemplo, de 16 colunas. Certo. É mais, ou seja, o poder, neste caso, está do lado do designer, sendo que é uma guideline que deve ser definida à partida quando passar para desenvolvimento. Sim. De seguida, trazer também um outro tema que é o fluid contra o fixed. Numa perspectiva de design, este tipo de decisão é uma decisão bastante importante, porque basicamente vai definir qual é que é o comportamento dos elementos quando o viewport vai aumentando de mobile para tablet e depois de tablet para desktop e large desktop. Isto é o tipo de guideline que é interessante ser definido a priori. Sim. Uma vez que este tipo de elementos, quando chegam à parte de desenvolvimento, este tipo de restrições, aliás, estão normalmente definidas na base do projeto. Ou seja, quando nós, developers, vamos efetivamente definir este tipo de regras, é na base, ou seja, no que nós denominamos de container. E isto é outro contexto, outro conteúdo, que podemos ir buscar, por exemplo, ao Bootstrap. O Bootstrap contém realmente containers. E existe dois tipos de container, que é o container normal, que é fixo, ou seja, de breakpoint em breakpoint ele vai alterando a sua medida máxima. Certo. E depois também tem o container fluid, que é à medida que realmente o viewport vai aumentando, os elementos vão escalando, por assim dizer, no ecrã, vão aumentando proporcionalmente, sendo que o conteúdo vai estar sempre colado às margens. O próximo conteúdo também é bastante interessante e aqui a tua participação também pode ser bastante importante, que é o responsive contra o adaptative. Exatamente. O responsive normalmente define um conjunto de elementos que vão ser adaptados
de um viewport, neste caso vamos imaginar desktop para tablet e depois para mobile, são responsive, ou seja, são apenas ajustados àquele tamanho, enquanto o adaptativo já é um pouco diferente. O adaptativo já define um determinado número de elementos e o próprio estilo do elemento pode alterar consoante o viewport, proporcionando assim a melhor experiência possível ao utilizador. Podem ser plataformas, vamos ao extremo, podem ser plataformas completamente diferentes, não é? Em desktop tomarem uma opção e uma caracterização de layout muito distinta e em mobile ser completamente 3 botões, por exemplo, em que nós temos o acesso rápido, eficaz e que contribui para a experiência do utilizador de uma forma muito mais eficiente. Exato. Trazendo aqui mais uma vez um bocadinho da minha experiência profissional na Pixelmatters, isto aqui é um exemplo de uma secção que nós temos num site de um cliente nosso, e neste caso em desktop podemos ver que realmente existe aqui 3 listas, em que as listas têm no fim um link, existe um título que também é clicável, existe um conjunto de elementos e assim como também um conjunto de imagens ilustrativas dos temas das listas. Sim. Mas contudo, quando chegamos a mobile e de forma a dar ao utilizador uma melhor experiência, adaptamos isto para um sistema um pouco diferente. Seja o sistema de cards, ou seja, um simples clique que leva o utilizador a visualizar a lista completa daquele tipo de produtos, certo, sem que exista uma visualização concreta à partida de todos os elementos, uma vez que se aumentarem demasia o espaço vertical na página, como também depois, uma vez estando a ver todos os produtos, em vez de eles serem listados, uma vez que podem, vamos imaginar, ser 150 produtos, o utilizador ia se sentir completamente perdido ao visualizá-los. Organizamos sim sobre categorias e construímos um acordeão. Certo. Em que o utilizador, ao clicar e sabendo exatamente o que quer, vai, por exemplo, bankruptcy e sabe, ok, preciso de um documento dentro deste tema. É escusado estar a ocupar demasiado espaço no ecrã. Sim, sim. Isto vai perfeitamente de acordo com aquilo que eu acabei de dizer no ponto 9, se não me engano, o nono princípio, que é ver cada clique como um passo do seu objetivo. Ou seja, se o utilizador tem um objetivo concreto de encontrar o documento Y, ele tem 3 cliques para chegar ao documento Y. Cliquem em Individuals, por exemplo, e depois baseiem-se e então consegue aceder a este documento que procura. É muito importante percebermos na diferença destes ecrãs, ou seja, em que nós temos um formato maior, nós temos no desktop, nós provavelmente estamos sentados a averiguar o que nos pode oferecer este produto e este cliente. Entretanto, temos aqui já em versão móvel, já em versão de contexto de não sentado muitas das vezes, temos o contexto que temos 3 grandes decisões para tomar, individual, business ou então Lords, e por isso temos aqui uma ajuda ao utilizador. Estamos a reduzir o quê? A carga cognitiva de que falámos no início, para que possamos avançar e fazer o utilizador prosseguir de uma forma mais eficaz e mais simples. Exatamente, é uma abordagem real de mobile first. Exatamente. Uma vez que hoje em dia cada vez mais a navegação em smartphones importa e até já ultrapassou a navegação em desktop. Exatamente. De seguida também vou falar um bocadinho sobre componentes. Apesar disto por vezes ser um tema um bocadinho abstrato, nomeadamente no mundo mesmo de design, a nível de desenvolvimento existe cada vez mais uma tendência de implementar segundo uma lógica de componentes. E o que é que envolve o componente? Neste caso tem aqui um pequeno print de um trabalho que está no Dribbble da Pixel, e vemos aqui um conjunto de elementos que podem ser tratados como componentes, nomeadamente os elementos das barras de navegação, botões, checkboxes, avatar ou até mesmo a própria tabela. E isto traz um conceito de uniformidade na plataforma. Por exemplo, podemos ver aqui que os elementos de navegação têm o mesmo tamanho, têm o mesmo tipo de formato e vão ter a mesma função. Sendo que, neste caso, com a sombra rosa, estão identificados aquilo que, apesar de este contexto ser extremamente específico, é um macrocomponente, porque vai ter componentes filho, que é aquele pequeno contador identificado a azul. Do componente que está identificado a rosa, podemos salientar o tamanho, o estilo da fonte, por exemplo. O All tem exatamente o mesmo estilo de fonte do New, e o comportamento daquele componente, ou seja, quando ativo,
ganhem realmente uma sombra azul por baixo, uma linha azul, para identificar que está ativo. Contudo, o componente pai pode também influenciar o comportamento do componente filho, Sim. que é realmente criar, fazer com que aquele contador passe também a um estado de ativo. Contudo, se vocês repararem, o contador em si tem o mesmo estilo, independentemente se tenha 2 dígitos ou apenas um dígito, que é realmente o espaço reservado internamente, ou seja, o que nós denominamos em desenvolvimento de padding, é igual quer haja 2 dígitos ou um dígito. Isto é uniformidade de UI, leva a uma melhor UX, porque o utilizador percebe que realmente aquele tipo de componente tem sempre o mesmo determinado tipo de comportamento, reduz, cá está, a carga cognitiva. O utilizador vai entender aquilo quase intuitivamente depois da primeira experiência, provavelmente. Certamente. E leva a que o developer possa seguir realmente boas práticas de desenvolvimento e que consiga facilmente no futuro reutilizar este componente para outras partes do site, aumentando a eficiência do desenvolvimento, aumentando a eficiência da construção do produto e ao mesmo tempo agradando realmente à parte de design, uma vez que um componente estando definido e sendo usado em várias partes do site, Sim. se for necessário fazer um pequeno revamp ou uma pequena alteração para melhorar o aspecto ou o comportamento de um componente, esta é feita num único local e é refletida por toda a plataforma, que é uma das grandes vantagens hoje em dia de utilizar realmente esta abordagem ao componente. Exatamente. De seguida, existe também aqui um tema que envolve muito diretamente realmente a equipa de design e a equipa de desenvolvimento. Sim, muito importante. Que é a definição de um style guide. Se calhar definias a nível de design o que é um style guide? O style guide é muito importante porque nos permite, não é, congregar aqui todos os valores a nível de interface, todas as opções tomadas a nível de interface num só local, ou seja, o style guide que muitas vezes pode ser realizado no Sketch ou então manualmente, que muitas vezes são os mais eficazes, que demonstra aqui um conjunto de normas, ou seja, podemos, para designs gráficos e para essa realidade, podemos conciliar aqui um bocadinho como o manual de normas. Exatamente. Ou seja, isto é o nosso manual de normas no digital, ou seja, é da nossa plataforma digital todas as opções a nível de estilo de user interface que nos vão dar características visuais às nossas componentes e às nossas principais conceições de texto, conceições de cor, conceições de ativo, primário, secundário, disable, rollovers, qual é o efeito que vai ser efetuado quando se passa o rato por cima. E isto é muito importante também a nível de user flow de equipa, congregar aqui entre o utilizador as necessidades, quais são as necessidades do utilizador, e por isso o User Interface Designer responde eficazmente a estas necessidades, cria um Style Guide e depois o Style Guide é partilhado com o developer, que permite ter aqui uma leitura muito eficaz. Exatamente. E a nível de desenvolvimento, nestes cenários em que existe realmente um Style Guide, a abordagem pode perfeitamente passar pela implementação prévia dos elementos do Style Guide e depois vamos montar, por exemplo, uma plataforma web, um website, utilizando quase aquilo como sendo um puzzle. Ou seja, nós já temos as peças, já temos um género de biblioteca de componentes pré-desenvolvidos, previamente estilizados, e vamos sim encaixando na página esses elementos, sendo que existem aqui dois contextos diferentes que é preciso ter em conta, que é o contexto de página e o contexto de componente. Ou seja, o contexto de componente é realmente todos os estilos e variações que um componente pode ter. E é isso que está representado no Style Guide. Trata-se basicamente da fonte da verdade na transição do design para o desenvolvimento. É aquilo que o developer deve ter em atenção para aquele componente em específico. Depois, existe também o componente de página. Nós podemos, por exemplo, ter, vamos imaginar, uma secção com 2 cartões que estão previamente definidos no Style Guide e por baixo dessa secção temos 3 botões. E, efetivamente, se não houver um contexto de página, o que acontece é que a secção e os botões basicamente não têm margem entre eles, o que não é, obviamente, o objetivo. Então, depois, a nível de desenvolvimento, existe o contexto de página que é, ok, apesar de nós termos aqui as nossas 2, 3 peças do puzzle, a que distância, que tipo de comportamento é que deve ter a página em si. Isto aqui sim é o contexto da página.
Contudo, realmente a definição dos estilos dos principais componentes num Style Guide permite a escalabilidade do desenvolvimento. Sim. E do design também, uma vez que, como tu disseste muito bem, é quase um manual de normas, um manual de, ok, esta é a nossa base, como é que podemos estender isto um bocadinho, como é que conseguimos realmente produzir um novo elemento encaixando no look and feel da plataforma. Exatamente, sim. Utilizando também esta abordagem a componentes e utilizando um Style Guide, existe até uma metodologia que é o Style Guide Oriented Development, que permite também a rápida introdução de atualizações em toda a plataforma, como eu já referi também neste webcast, que é, se nós realmente tivermos o componente devidamente isolado, à semelhança do que acontece com o designer, tendo o elemento devidamente isolado num Style Guide, e para isso pode utilizar, por exemplo, os symbols do Sketch. Quando for necessário introduzir, vamos imaginar alterar o estado de over de um botão azul para que o azul ativo seja mais escuro, por exemplo, altera-se naquele componente em específico e é alterado em toda a plataforma. Escalabilidade, eficiência e, acima de tudo, a experiência uniforme do utilizador em toda a aplicação. E agora, um novo parâmetro, um novo separador que temos aqui acerca de usabilidade versus User Experience, em que nós vamos validar aqui as duas grandes diferenças entre usabilidade e User Experience, dois temas que temos vindo a falar ao longo deste webcast. Se tiverem dúvidas, podem colocar no chat acerca do separador anterior. Prosseguindo então, nós temos aqui uma clara noção e uma clara evidência de que usabilidade é diferente de User Experience. Usabilidade tem algumas vantagens, como tornar uma tarefa fácil e intuitiva, ou seja, são as definições e as características de uma usabilidade, minimizar os passos da tarefa, remove obstáculos, o que fazem os utilizadores, como fazem os utilizadores. Todos estes parâmetros dizem respeito à usabilidade. Enquanto que o User Experience é o tornar uma tarefa significativa, criar um elo emocional com o utilizador, o que sentem os utilizadores, mais uma vez aqui a emoção e a experiência, e é tornar, o User Experience permite tornar as tarefas com algum valor. Usabilidade é por isso, e detalhando agora um pouco mais, refere-se à qualidade da interação, ou seja, refere-se à facilidade de uso da qualidade ao utilizar uma interface, e segundo Nielsen, mais uma vez, é importante, nós temos aqui 5 grandes componentes de usabilidade, sendo elas a facilidade de aprendizagem, a eficiência, a memorabilidade, a prevenção de erros e a satisfação. A facilidade de aprendizagem prende-se, de facto, com o quão difícil ou o quão fácil é para o utilizador realizar uma tarefa pela primeira vez que visita numa interface. Já falamos sobre isto e é muito importante nós agregarmos valor e agregamos confiança ao utilizador que utiliza pela primeira vez um produto digital. Em segundo lugar, temos a eficiência, conhecendo a interface, o quão rápido é o utilizador a realizar as tarefas no produto digital, ou seja, depois de praticar e depois de ir lá uma, duas vezes, quão rápido é e quão eficaz é o utilizador. A terceira, memorabilidade, depois de algum tempo sem visitar a interface, o quão facilmente consegue voltar e ser proficiente nessa utilização, ou seja, nós não precisamos nem devemos obrigar o utilizador a recordar quais o menu, submenu, submenu que tem que proceder para chegar ao seu objetivo. Mas temos que garantir que não mudamos tudo de sítio de repente, sem nenhuma contextualização, sem nenhuma facilidade, para que ele possa perceber que ainda consegue realizar com eficácia aquilo que pretende fazer. E apenas uma nota, em relação a este assunto, existe um livro, a meu ver, bastante bom, exatamente sobre este tópico, que é o livro Hooked, que basicamente fala sobre a criação de hábitos numa plataforma digital e como é que isso influencia exatamente este tópico nos utilizadores. Ou seja, a criação de hábitos leva com que os utilizadores, quando voltam, seja como andar de bicicleta, saibam exatamente o que fazer. É muito importante este ponto. Prevenir erros, ou seja, quantos erros comete o meu utilizador ao fazer o percurso do ponto A ao ponto B, se são graves estes erros, se conseguem superar de forma sozinha ou se é necessário a plataforma ajudar de uma forma média ou alta, de que forma é que ele consegue superar os erros que faz e que emite sozinho, e é muito importante neste ponto nós caracterizarmos e avaliarmos
estas noções através daquelas ferramentas que falámos há pouco, Exatamente. que é de leitura do visual e de gravação de vídeo do percurso do utilizador. Por último, ponto 5, a satisfação. O quanto agradável é a interface para o utilizador. Por isso, e resumindo aqui de uma forma muito concreta e sucinta, boa usabilidade reduz horas de formação em softwares internos. Isto é muito importante, ou seja, se nós formos ao encontro das affordances dos utilizadores, não há necessidade de despendermos muitas horas de formação em algumas plataformas de softwares internos, por exemplo. Aumenta a produtividade dos colaboradores, aumenta o número de vendas em lojas online e aumenta o número de utilizadores registados e ativos, que é muito importante que estejam ativos. Por isso, damos agora grande início a uma parte muito fulcral que são os modelos mentais, ou seja, numa característica muito de user research, nós, muitas das vezes, num projeto inicial, no processo inicial de um produto, não temos a consciência de como temos esse pensamento para os utilizadores. E por isso é muito importante nós termos algumas concepções de modelos mentais que nos possam aproximar dos targets. Os modelos mentais são, por isso, uma captura da intenção cognitiva de uma pessoa quanto à emoção, ambiente social e traços culturais. Temos, por isso, um conjunto de suposições, um conjunto de coisas em que nós temos a clara percepção que resultam e que resultam de uma percepção, de uma imaginação, de uma experiência anterior, que são tudo influências muito eficazes e muito importantes para o utilizador enquanto pessoa, enquanto ser humano, avaliado por certos parâmetros de estudos, muitos deles a nível de psicologia. Por isso, grandes itens e grandes modelos mentais que vocês devem saber, conhecer e explorar depois deste webcast. Lei de Miller, que permite e indica que a maioria das pessoas armazenam apenas de 5 a 9 itens de informação na memória a curto prazo. Isto não quer dizer, obrigatoriamente, que eles tenham que decorar, não é? Como estava há pouco a dizer, o percurso que fazem, mas é muito importante perceber que só têm aqui capacidade, de uma forma leve, de memorizar entre 5 a 9 itens de informação. Late Fits, outra regra importante. Um modelo mental que prevê o tempo que o utilizador demora a atingir o seu alvo. Ou seja, tem aqui uma fórmula, a fórmula oficial, que permite perceber e analisar qual é o tempo que demora entre o ponto em que o pixel está para o ponto do CTA em que eu quero clicar, o tempo do loading e depois o tempo que dá a resposta ao produto digital de forma a concretizar o meu objetivo. Depois podem avaliar com mais tempo e com mais clareza toda esta fórmula matemática que nos permite encontrar esse pixel e esse tempo despendido para clicar de ponto A a ponto B. E por isso, e arrastando aqui um exemplo prático, temos os menus circulares versus menus lineares. Uma grande discussão que nos permite perceber quais são os mais eficazes. Em relatórios já analisados e em estudos já muito conceituados, o menu circular é muito mais eficiente no que toca a rapidez, porque me permite, através de um conjunto de, digamos, 100 por 100 pixels, aceder a 7 menus do menu de uma forma muito mais rápida, enquanto que o da direita muitas das vezes me permite e me obriga a percorrer mais cerca de 700 pixels, por exemplo, na horizontal ou na vertical, para que possa conseguir aceder ao menu que realmente necessito. E por isso, uma outra aplicação prática aqui neste caso é o menu pop-up, ou seja, o menu designado também muitas das vezes como o pixel mágico. Pixel mágico porque nos arrasta sempre à medida que o cursor, ou seja, nós estamos no Illustrator a trabalhar, no Photoshop, no Sketch, e temos sempre connosco o nosso pixel mágico, que é, basta estar onde estiver do canvas que com o tecla direita conseguimos aceder a funcionalidades muito base e muito essenciais, e por isso é muito rápido eu aceder a um menu e isto responde perfeitamente e eficazmente à lei de Fitts. Depois temos a lei de Icke, que me permite reter os utilizadores num site através de um conjunto de escolhas que são muito concretas e muito sucintas. Falámos disto também quando vimos aquele exemplo do balcão virtual do Porto, em que nós tínhamos um conjunto e número de cliques, um conjunto e número de menus, e que por isso obriga o utilizador a tomar uma decisão face a uma imensidão de opções, enquanto que ao encurtar, ao fazer submenu 1, submenu 1.1, 1.1.1, isto vai fazer com que o utilizador perceba que a passo e passo está a chegar ao seu objetivo e estamos a responder a um princípio. E deixa-me acrescentar, por exemplo, naquele exemplo que nós mostramos da
da tabela, basicamente, que se transformava no acordeão ou Sim, naquele link, sim. é exatamente isso. Ou Exatamente. seja, passamos um conjunto de opções para que numa plataforma onde o utilizador normalmente tem mais rapidez de escolha, ou melhor, precisa de uma maior rapidez de escolha, com meia dúzia de cliques chegue realmente ao seu objetivo. Exatamente. Responde perfeitamente à lei de Icke. Temos aqui um exemplo, como eu estava a retratar, ou seja, se nós dermos o menu X, vamos exigir ao utilizador uma maior atenção, mais escolha, enquanto que temos o menu Z, que permite uma seleção muito mais rápida e eficaz do utilizador. Depois temos a lei do poder de prática, que, criada por Newell e Rosenblum, permite perceber que a lei do poder de prática assenta em pressupostos do tempo para completar uma tarefa. Ou seja, à medida que o utilizador tem mais prática, à medida que o utilizador fica mais considerado o target pro e o persona pro, permite perceber também que o seu tempo para completar o seu objetivo ou a sua tarefa diminui linearmente com o número de repetições que procede. Por último, lei do padrão de leitura de F. Já muito utilizado, já muito falado, mas é essencialmente um modelo mental muito importante que nos permite perceber que o utilizador faz rápidas leituras em modelo de F, faz rápidas leituras e por isso é que grandes plataformas e grandes produtos digitais tiram proveito disto, como por exemplo o Google. Quando nós fazemos uma pesquisa no Google, nós temos, como vemos na imagem, a clara noção que o utilizador vai acompanhar os seus itens pelo interesse do resultado da procura e, em alguns casos, o Google explora ali a zona também designada como o segundo traço do F, que permite perceber aqui um conjunto de informações como contactos, fotografias, mapa, etc. User Experience e as pessoas, por isso colmatam e fecham aqui esta questão muito essencial dos modelos mentais, que diz respeito ao que de facto devemos saber sobre as pessoas. Um aspecto muito importante que nós devemos ter em consideração: os utilizadores, as pessoas não gostam de pensar. E se o fazem é por razões excepcionais. Mas quando estão a usar um produto digital, não querem estar a pensar para fazer o seu objetivo, para concretizar a sua tarefa. Por isso, é muito importante nós termos exemplos muito referenciados no mundo digital, como o MailChimp, o grande MailChimp, que nos permite sempre, de uma forma eficaz, dar asos ao utilizador se sentir um pró em realizar tarefas que muitas vezes podem ser até complexas. O MailChimp responde eficazmente a um conjunto de personas e, neste caso, dá aqui logo na homepage, tem um GIF que demonstra, uma animação que demonstra o quão fácil é realizar-se isto e, por isso, através de um tutorial, permite fazer com que as pessoas percebam que é de facto fácil usar e utilizar o MailChimp. E deixa-me colocar aí também uma nota, João. A nível de desenvolvimento de e-mails, que neste caso parece ser extremamente simples, Sim. A verdade é que o desenvolvimento de e-mails é uma tarefa que tem um conjunto de restrições técnicas imensa. Imensa. O e-mail é possivelmente das tecnologias que nos últimos 20 a 30 anos menos evoluiu e que ainda hoje apresenta restrições de posicionamento de elementos, de estilo de elementos, que a nível dos clientes, dos muitos clientes de e-mail que existem, é realmente muito difícil de desenvolver. É das tarefas para nós developers mais complicadas. Sim. E para os designers também, muito. Exatamente. Eu desenho muitas newsletters ultimamente e é de facto muito complicado agregar valor e agregar cliques através de testes. Eu já não faço testes A/B em newsletters, faço testes A, B, C, D, E, F, G. Ou seja, é muito complicado desenhar newsletters e convertê-las em leads muitas das vezes. Exatamente. E o MailChimp faz realmente, a partir cá está, de uma grande UX, parecer que esta tarefa é casual. Exatamente. E já temos aqui a nossa audiência também a revelar aqui algumas dores de cabeça em realizar newsletters, e-mails. E por isso... Já agora uma nota para quem desejar desenvolver e-mails de raiz, sugiro que utilizem o Foundation Email, que é basicamente uma framework de desenvolvimento de e-mails. Podem depois, no final, vamos mostrar os nossos e-mails para nos contactarem, caso seja necessário, e terei todo o gosto em ajudar-vos, mas realmente o desenvolvimento de e-mails pode ser uma dor de cabeça e utilizando uma framework como o Foundation Email pode ser uma solução. Exatamente. Cá está, temos um conjunto de ferramentas que vão abstrair algumas dessas dores de cabeça. Exatamente. Por isso, como segundo ponto que nós devemos conhecer as pessoas, foram, são e serão sociais. Isto quer dizer que nós podemos influenciar
muito a compra e muito a ação através de um conjunto de opções de sociais, ou seja, um conjunto de opções de pressão, digamos assim, em que evidenciamos aqui, por exemplo, no lado esquerdo, um conjunto, parece um feed, não é? Em que nós temos um conjunto de respostas, um conjunto de comentários que se agregam essencialmente ao meu perfil como utilizador do Booking, porque imediatamente no centro nós temos que os casais gostam particularmente da localização, ou seja, eles sabem perfeitamente que eu costumo viajar e costumo usar a opção de 2 adultos e por isso dão aqui sugestões mais aproximadas do lado esquerdo com português e no centro mais aproximadas com o facto de eu costumar viajar através de 2 pessoas. E até prevém o facto de estar chateado com o ente querido ali com 2 camas individuais, que é um... Exatamente, exatamente. Por isso, também há a possibilidade de termos aqui mais uma pressão que é há 10 outras pessoas a ver isto agora e por isso obrigam a efetivar imediatamente a compra com uma pressão acrescentada. E no fim, depois de vermos todas as possibilidades de quarto para reservar, ainda temos a referência de que são 6.838 os comentários que se baseiam na pontuação do hotel. Terceiro ponto, processam de forma inconsciente e por isso é que nós precisamos muitas das vezes de boa hierarquia nos textos, precisamos de cores, espaços brancos e um conjunto de elementos estratégicos de design visual que me possam permitir perceber aqui qual é o cérebro ativo, antigo e o cérebro emocional e por isso é muito importante nós percebermos que o racional da pessoa está sempre com uma grande influência a nível emocional. São as imagens, são as decisões sensíveis que são realizadas por esta parte do cérebro emocional e por isso é muito importante nós termos em consideração os 2 âmbitos. As pessoas também cometem erros e por isso temos que nos antecipar aos erros e devemos facilitar o voltar atrás para que uma mensagem de erro não seja provavelmente só uma mensagem de erro e que evidencie aqui realmente que se não estás a conseguir nós vamos te dar dicas, nós vamos te dar soluções, nós vamos te dar orientação para que consigas resolver de forma eficaz este erro. Por último, adoram preços. Isto é, preços que podem parecer muito semelhantes, mas que no fundo são distintos e neste caso só diferem aqui do 100 MB por segundo e 200 MB por segundo, que muitas das vezes os computadores nem conseguem ter, mas aqui por mais 3 euros eu vou levar o pacote mais caro porque nem chega aos 60 euros, muitas das vezes, não é? E é muito importante nós percebermos aqui que muitas das vezes plataformas de e-commerce colocam em paralelo dois produtos que são parcialmente iguais, parcialmente semelhantes, mas com um preço muito parecido, muito idêntico, muitas vezes igual, que permite aqui um sobrevalorizar de um produto que pode ter menos um detalhe. O produto e a técnica de âncora, em que permite criar aqui um desfazamento de valores de forma a garantir que a pessoa escolha o produto da esquerda, sendo que muitas vezes é muito semelhante ou quase igual, mas que há um desfazamento de preços e que permite perceber que o da esquerda vale mesmo a pena, mas de facto são muito semelhantes. A técnica de emoção, que permite e obriga aqui o utilizador, isto converte imenso a compra do utilizador, converte em mais de 20% a compra do utilizador, apelando que apenas 3 cêntimos por mês consegues ter esta camisa durante 2 anos e sabe-se lá os juros, muitas das vezes. A nós também faz isso muito bem através das contas e dos fragmentos de valores de telemóvel pela fatura. E aliás, cada vez se vê mais na compra dos novos smartphones. Ou seja, exatamente, quando sai cada vez mais o valor dos smartphones se aproxima dos 4 dígitos, eles partem isso rapidamente para pouco mais de 2 dígitos, muitas vezes é 90 euros por mês, ou seja, passamos a um valor quase de 1000 para abaixo dos 100 por mês, exatamente para atrair os a emoção do utilizador. Por acaso até nem custa muito, é só X por mês. A técnica dos 9, sempre infalível, que permite perceber que os utilizadores compram mais produtos que terminam em 9 do que num outro algarismo. A técnica dos preços e das vírgulas, ou seja, neste caso aqui nós temos o mesmo preço, o mesmo valor e que parece evidentemente muito mais alto no lado esquerdo, alto no centro e mais barato da direita,
por ter aqui elementos que estão a confundir o utilizador ou que estão a criar ruído ao utilizador e por isso, quanto menos colocarmos, melhor para efetivar a compra. E portanto, chegamos ao fim. Temos aqui o meu e-mail e o e-mail do Bruno. Vamos abrir agora estes curtos minutos para dúvidas que possam ter. Gostávamos de receber os vossos feedbacks para perceber se correspondeu às vossas expectativas e se têm alguma dúvida sobre o webcast que nós aqui realizamos. De qualquer forma, deixa-me referir o João. Eu e o João estamos também disponíveis, obviamente, para caso nos queiram contactar, dúvidas que tenham tido do webcast, pontos que vocês queiram ir um bocadinho mais fundo, nomeadamente, eu entendo que o meu caso, tendo em conta que é o desenvolvimento e isso pode ser um bocadinho abstrato por vezes para quem está a assistir, podem perfeitamente contactar, terei todo o gosto em vos ajudar, em guiar sobre as vossas dúvidas e espero que tenham gostado, acima de tudo, que é o mais importante. E que tenham aprendido. Sim, isso é muito importante. E que fiquem com curiosidade para pesquisar sobre muitos dos temas que aqui trouxemos, que é fundamental. Não sei se temos aqui alguns comentários, estão a escrever, 2 pessoas. A discussão aqui do e-mail ficou e perdurou, não é? É verdade. Table Forever. Sim, vai estar disponível no YouTube. Exatamente. Em relação ao Foundation Email, apenas uma nota para developers ou para designers que realmente estejam também a desenvolver, implementar os emails a partir de alguma experiência que tenham a nível de desenvolvimento. O setup de qualquer tipo de projeto usando o Foundation Email é bastante direto. Ou seja, a nível de conhecimento para setup é algo mesmo muito básico e tem realmente já um conjunto de templates que podem ser utilizados e que funcionam em grande parte dos clientes. Para testarem os vossos e-mails em todas as plataformas, aconselho uma outra ferramenta, que é o Litmus, que apesar de ser bastante cara, diga-se, tem um período de trial que é quase um roubo, mas que permite realmente testar aquele e-mail que foi produzido, ou seja, exportando o HTML juntamente com o estilo, nos diversos clients, sejam eles um Outlook 2007, que sim, existe ainda, seja no Gmail mais recente ou no Gmail mobile, por exemplo. Tem regras diferentes, apesar de ser o mesmo cliente. Exatamente. A Catarina Cardoso agradece aqui a abordagem. E ainda bem, ficamos contentes que tenhas percebido um pouco mais sobre o User Interface e o User Experience. Não sei se têm mais dúvidas, se têm mais questões a colocar. Temos aqui o Moisés a responder. Tem que ser mais rápido a escrever, senão vamos fechar. Ok, então. Ainda bem. Acima de tudo, feedback positivo. Ótimo. De facto, User Interface, User Experience e Developers é a grande área do digital. Acho perfeito que continuem a investir e a apostar nesta área, porque só conseguimos evoluir assim, não é? Exatamente. Alguma dúvida já sabem? Podem sempre contactar-nos a partir dos e-mails que estão neste momento no ecrã. E até à próxima. Sim. Muito obrigado pela vossa presença. Qualquer coisa que precisem, qualquer coisa que tenham dúvidas, sabem perfeitamente que podem nos contactar. Exatamente. Muito obrigado.